bem com vocês? Eu sou o José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. E o vídeo de hoje é a parte final do vídeo sobre o que é igreja. Uma explicação clara sobre o que é igreja. Há uma confusão muito grande, de que igreja seria apenas as denominações, os prédios feitos de blocos, tijolos, ou de madeira. Mas na verdade a igreja não é isso. A igreja é a reunião de todos os santos que servem a Deus na face da terra. Todos os homens que decidiram abandonar o mundo para serem testemunhas de Jesus, serem representantes de Deus nessa terra, os chamados embaixadores do reino, os santos, como Paulo descreve nas suas cartas. Então, sem demora, nós vamos ao vídeo de hoje, o vídeo final da explicação sobre o que é igreja. Mas, antes de nós passarmos o vídeo de hoje, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, que você compartilhasse os nossos vídeos, que você ativasse o sininho. Então, se inscreva, ative o sininho, compartilhe os nossos vídeos, mas deixe lá o seu like, tá? De gostei, até as sugestões também são importantes para nós. O nosso vídeo tem oração todos os dias e estudos semanais 3 vezes por semana, ok? Que Deus abençoe a todos e vamos então ao estudo final sobre o que é igreja. O que é igreja, parte 2. Descrições bíblicas da igreja que pertence a Jesus. A Bíblia não usa o nome exclusivo para a igreja. É errado, portanto, insistirmos num único nome que todas as igrejas fiéis tenham que usar. Muitas passagens falam simplesmente da igreja, algumas vezes identificando local, cidade ou casa onde um grupo de cristãos se reunia. Portanto, podemos nos referir à igreja simplesmente como a igreja. Atos capítulo 8, verso 1, Atos capítulo 9, verso 31, Romanos capítulo 16, verso 1. Frequentemente, as descrições da igreja do Novo Testamento mostram a relação que existe entre o Senhor e a sua igreja. A igreja pertence a Deus e é muitas vezes chamada de a igreja de Deus. Veja Atos 20, verso 28, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, Gálatas capítulo 1, verso 13, 1 Timóteo 3, verso 5 ao verso 15. Jesus derramou o seu sangue para comprar a igreja. Portanto, Paulo falou de igrejas de Corinto, Romanos 16, 16. E Jesus falou da sua própria igreja, Mateus 16, 18. O povo de Deus pode ser corretamente descrito como a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, Hebreus 12, verso 23. Considerando o significado de descrições bíblicas comuns da igreja, o corpo de Cristo, Colossenses 1, verso 24, Efésios 1, verso 22 e 23, Efésios 4, verso 12. Assim como o corpo humano não pode sobreviver separado da cabeça, não podemos viver sem nossa cabeça, Jesus Cristo. Efésios 5, verso 23, Colossenses 1, verso 18. Discípulos de Jesus são membros do corpo, Romanos 12, do verso 4 ao verso 5. 1 Coríntios 12, verso 12 ao 27, Efésios capítulo 3, verso 6, Efésios 4, verso 16, Efésios 5, verso 30. O reino de Deus ou o reino dos céus. Mateus 3, verso 2, Mateus 4, verso 17, Lucas 4, verso 4 ao 43. A ideia de reino ressalta a posição de autoridade do rei. Veja, 1 Coríntios capítulo 4, verso 20, Hebreus 1, verso 8, Mateus 28, do verso 18 ao verso 20, Apocalipse 12, verso 10. O reino de Cristo não é deste mundo, João 18, 36. Em vez de ser uma entidade política e mundana, a igreja é um reino espiritual assentado no caráter santo de Deus. Podemos entrar no reino somente quando formos transformados espiritualmente. Colossenses 1, verso 13. Como servos do rei, temos que desenvolver as características espirituais do nosso Senhor. Tiago 2, verso 5. Incluindo sua humildade, inocência. Marcos 10, verso 14 ao verso 15. E santidade. 1 Coríntios 6, do verso 9 ao verso 10. A casa de Deus. 1 Timóteo 3,15, não é um edifício material, mas o santuário e a habitação do Senhor.
de Efésios 2, do verso 21 ao verso 22. É um edifício espiritual, 1 Pedro capítulo 2, verso 5. O rebanho de Deus, Atos 20, verso 28. Jesus é o bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, João 10, 11. As ovelhas ouvem a sua voz e seguem para receber a vida eterna. João, capítulo 10, verso 27 ao verso 28. Nomes humanos causam divisões. A divisão religiosa em nossa sociedade é vergonhosa. Muitas pessoas estão confusas num mundo com muitos nomes diferentes de igrejas. Alguns desses nomes honram certos homens, enquanto outros ressaltam pontos doutrinários específicos. A unidade dos salvos é baseada no nome e na doutrina de Cristo. Devemos fazer tudo pela autoridade de Jesus ou em seu nome. Colossenses 3,17. Não há salvação em nenhum outro nome. Atos 4,12. Então, esta unidade é possível somente quando falamos e pensamos a mesma coisa, que é a doutrina de Cristo, 1 Coríntios 1,10. Quando os homens começam a seguir outros homens, perdem a unidade com Cristo e o seu povo, 1 Coríntios 1, do verso 11 ao 13. Divisões e contendas acontecem na igreja, em parte porque algumas pessoas se identificam somente com nomes humanos. Paulo argumentou que devemos identificar-nos somente com o Senhor que servimos. Jesus foi crucificado por nós e somos batizados em seu nome. Jesus, não homens, merece nossa dedicação e honra. Os verdadeiros seguidores de Deus fazem parte da igreja que pertence a Deus. Glória ao Todo-Poderoso. Graça e paz.